Dia do Agricultor. O Dia do Agricultor foi instituído no Brasil pelo presidente Juscelino Kubitschek por meio do Decreto 48.630, de 27 de julho de 1960, a ser comemorado no dia 28 de julho. Decreto número 48.630, de 27 de julho de 1960. Institui o Dia do Agricultor a ser comemorado em todo o país em 28 de julho. O Presidente da República, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 87, inciso 1º da Constituição Federal, considerando que o país deve grande parte de sua prosperidade à economia agrícola, considerando ser de justiça reverenciar aqueles que se dedicam ao cultivo da terra, transformando em riqueza dinamizada as dádivas naturais, considerando que a 28 de julho de 1960 se comemora o centenário do Ministério da Agricultura, decreta. Artigo 1º. Fica instituído o Dia do Agricultor, o dia 28 de julho, a ser comemorado festivamente no país. Artigo 2º. Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura autorizado a adotar providências necessárias ao alcance dos propósitos deste decreto. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 27 de julho de 1960, 139º da Independência e 72º da República. Juscelino Kubitschek, Antônio Barros Carvalho, fonte Câmara. Em algum momento em sua evolução, o homem descobriu que podia tirar da terra o seu alimento. Desde o século XIX, quando se estabeleceram hipóteses de como teria sido seu desenvolvimento, foram estabelecidas 4 fases. Na primeira fase, o homem foi selvagem. Na segunda, nômade, sem habitação fixa, e domesticador. Na terceira, agricultor, e somente na quarta se civilizou. O momento da passagem de caçador para pastor e agricultor nunca ficou muito preciso, não se concluiu exatamente qual foi ou onde foi. O Dia do Agricultor. Estudos arqueológicos, etnográficos e históricos mostram que, ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, o homem passou a mexer na terra com o objetivo de se alimentar, que é o que conhecemos como agricultura. Uma arte, a arte de cultivar a terra. No Dia do Agricultor é interessante conhecer um pouco mais sobre essa importante e antiquíssima atividade humana. A busca pelo alimento. Notáveis trabalhos de irrigação na China, de 2.200 anos antes da era cristã, sinalizam que ali se desenvolvia a agricultura nessa época, assim como também ao registro da existência de represas, espécies de tanques, de máquinas debulhadoras e de implementos para cultivar a terra. Acredita-se que a técnica de irrigação deve ter ido da China para a Babilônia. Por muito tempo, o aparecimento da agricultura foi creditado ao Oriente Médio por volta de 4.000 antes da era cristã. Recentemente, pesquisas arqueológicas levaram essa hipótese para 7.000 anos antes da era cristã, além da suposição de que uma fase preliminar de cultivo da terra deve ter existido na Palestina pelos vestígios que ficaram de espécies de foice naquela região, que remonta a 9.000 antes da era cristã. Dessa mesma época são os vestígios da colheita de feijões, ervilhas e cabaceiras no norte da Tailândia. Existem provas do cultivo de feijões e de abóbora na América, no México, em 7.000 antes da era cristã. Presume-se que entre 4.000 e 2.000 antes da era cristã acontecia a transição da caça e da coleta para a agricultura na Amazônia, porque restos de alimentos de origem animal e vegetal que remontam a esse período têm sido encontrados em cavernas do Brasil e da Venezuela.
A agricultura de hoje. A agricultura, como é feita hoje, a chamada agricultura convencional, se baseia num conjunto de técnicas produtivas que surgiram em meados do século XIX, conhecido como a Segunda Revolução Agrícola, e que se baseou no lançamento de fertilizantes químicos. Expandiu-se após as grandes guerras, com o advento do emprego de sementes manipuladas geneticamente para provocar o aumento da produtividade, associada ao emprego de agroquímicos, agrotóxicos e fertilizantes e de maquinaria agrícola. Esse modelo de agricultura industrial, envolvendo o uso intensivo de produtos químicos e de grande especialização, tem predominado na agricultura e produção de alimentos mundial. A agricultura orgânica apareceu entre as décadas de 20 e 40, fruto de trabalhos de pesquisadores na Índia. Ela se baseia na manutenção da fertilidade do solo e da sanidade geral das plantas e animais, pela adubação orgânica e pela diversificação e rotação de culturas. Utiliza também a reciclagem de resíduos sólidos, adubos verdes e restos de culturas de rochas minerais, de manejo e controle biológico de insetos, mantendo a fertilidade e sanidade do solo para suprir as plantas de nutrientes e controlar insetos, pragas, moléstias e ervas invasoras. Essa forma de cultivar a terra tem hoje muitos adeptos, tanto nos países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos, que a experimentam como uma alternativa à agricultura convencional. O estudo dos efeitos das atividades humanas sobre o meio ambiente trouxe o conhecimento das más consequências da disseminação da poluição dos cursos d'água e dos lençóis freáticos subterrâneos pelo uso indiscriminado de fertilizantes e pesticidas na agricultura. Descobriu-se também que a agricultura intensiva oferece riscos de erosão aos solos e danos à vida selvagem. Hoje, o consumidor é suficientemente informado e se preocupa com o efeito de alimentos contaminados por pesticidas, hormônios e resíduos de antibióticos para a saúde humana. Aumentou então o interesse por métodos menos convencionais, métodos mais naturais de cultivar a terra. Fonte IBGE. Nascido no interior de Minas Gerais, vivi no meio rural até os 22 anos de idade. Já comecei a trabalhar ainda na infância. Naquele tempo não se falava em proibição de trabalho infantil e no meio em que eu vivia era normal criança trabalhar. Em 1980, residindo em Rondônia, comecei a trabalhar com fotografia e deixei a vida rural. Em 1985, vim para Belo Horizonte, mas como trabalhar como fotógrafo aqui não era tão promissor como em Rondônia, no início de 1986, decidi arranjar um emprego. Trabalhei 4 meses em um escritório de uma construtora, período em que fiz um concurso público. Depois trabalhei 2 meses em uma financeira até ser nomeado no serviço público. Vivi bem mais tempo no serviço público do que na agricultura, mas hoje posso dizer que conheço melhor a agricultura do que no tempo em que fui agricultor.